Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando uma nova temporada no programa Texto e Contexto, onde nós estaremos conversando sobre a doutrina do juízo investigativo. Nós vamos analisar durante uma série de programas alguns equívocos dessa chamada doutrina do juízo investigativo, além, é claro, de examinar a doutrina do juízo à luz da Escritura Sagrada, o que a Bíblia Sagrada fala sobre a questão do juízo. Bom, antes de nós começarmos o programa de hoje, apresentarmos um pouco mais o tema e a proposta desses programas dessa nova temporada, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente seja abençoada através do programa Texto e Contexto, abençoada com esse conteúdo que é gerado aqui na TV Viva Promessa. Bom, vamos lá então, nós vamos dar início a esse que é o primeiro programa dessa série, dessa temporada sobre a questão da doutrina do juízo investigativo. Bom, é bom que a gente deixe claro logo no início, para você que está nos acompanhando e acompanhando o início dessa nova temporada de programas sobre esse tema, que nós, promessistas, nós não acreditamos na doutrina do juízo investigativo, né, que também está ligado com a doutrina do santuário celestial, né, conforme ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é uma questão que é importante que fique clara logo no início do nosso programa, para não haver dúvidas, né, para aqueles que estarão assistindo aí os programas, assistindo essa temporada. Nós vamos frisar isso aqui no início de cada programa nosso. Nós não acreditamos nessa doutrina do juízo investigativo, conforme ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é importante porque, apesar de termos adventistas no nome, né, nós não abraçamos essa doutrina. Essa é uma das muitas diferenças que os promessistas guardam da Igreja do Sétimo Dia, né? Os promessistas são diferentes, são distintos no que diz respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a doutrina do juízo investigativo é uma dessas doutrinas e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e apresentar por quê, apresentar as razões pelas quais não dá para abraçar esse tipo de entendimento escatológico sobre o que está acontecendo hoje e também sobre o final dos tempos, sobre essa questão da doutrina do juízo investigativo. Bom, eu quero começar dizendo aqui que para IASD esta é um ponto fundamental nas palavras de Ellen White, né, que é uma profetisa muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A correta compreensão do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce de nossa fé. Nós não devemos descansar até tornar-nos sábios em relação ao assunto do santuário. Perceba que esse é um dos temas que é um dos pilares da fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, respeitosamente, nós queremos mostrar aqui, biblicamente, porque nós não concordamos com essa crença que é esposada, que é defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Algumas pessoas, hora ou outra, nos perguntam, nos questionam sobre esse tema, sobre essa doutrina, perguntando o nosso posicionamento a respeito desse tema, e a gente pretende deixar isso muito claro aqui. Um outro trecho também de um comentário da Ellen White sobre o tema diz o seguinte: o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente entendido pelo povo de Deus. Todos precisam de um conhecimento individual na posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Caso contrário, será impossível para eles exercer a fé, que é essencial para este tempo, ou ocupar a posição que Deus espera que eles ocupem. É de máxima importância que todos que têm recebido luz, tanto velhos quanto jovens, investiguem inteiramente esses assuntos e sejam capazes
de dar-lhes uma resposta a cada um que lhes pergunte a razão da esperança que há neles. Né? Então veja que de fato é um ponto fundamental. Né? Num outro texto seu, Ellen White chega a dizer que ela foi usada por Deus, usada pelo Espírito Santo, para entender quais pontos doutrinários eram bíblicos, né, eram de Deus e que a igreja deveria seguir ou não. E este aqui foi um ponto apontado, né, como um ponto que deveria ser seguido, que era algo de Deus. E o que exatamente defende, né, os defensores da doutrina do juízo investigativo vinculados com essa ideia do santuário celestial? Então, em primeiro lugar, se defende que há um santuário literal no céu, onde Cristo ministra como sumo sacerdote, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Então, essa é a primeira questão. Há um santuário literal, há um santuário no céu. É o santuário que nós tínhamos aqui na terra, o santuário que Deus pediu para que Moisés construísse aqui na terra, é com base nesse santuário que existe no céu, que existe lá no céu, e nesse santuário, no céu, Jesus estaria ministrando, né? Jesus estaria desenvolvendo nesse santuário no céu, nesse exato momento, o seu trabalho como sumo sacerdote, tá? Tornando acessível aos crentes os benefícios do sacrifício expiatório que ele ofereceu de uma vez por todas ali na cruz. Até 1844, esse é o segundo item, Jesus ministrava nesse santuário que existe no céu, no lugar santo. Né? Até 1844, Jesus exerceu aí uma segunda etapa do seu ministério como sacerdote, ligado à questão da intercessão. E ele ministrava no santo, né? É o trabalho que o sacerdote fazia no dia a dia, quando a gente pega os textos do Antigo Testamento e olha ali a tarefa dos sacerdotes no dia a dia. Mas a partir de 1844, cumprindo a profecia de Daniel, ele começa a ministrar no Santíssimo. Então esse santuário que existe no céu, ele tem exatamente o mesmo desenho desse santuário que nós tínhamos aqui na terra. Então lá tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Então até 1844, Jesus ele atuava no lugar santo. E a partir de 1844, então, ele começa a atuar no lugar santíssimo. Né? Então nós entramos, né, no grande dia da expiação. Né? Nós estamos vivendo aí simbolicamente, né, o grande dia da expiação que nós tínhamos ali no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né? Era uma vez no ano. Então tudo que esse sumo sacerdote terrestre fazia no lugar santíssimo, no dia da expiação, é o que agora, né, Jesus estaria realizando também no lugar santíssimo, e nós estamos vivendo esse grande dia da expiação espiritual. Né? Em 1844, portanto, quando Jesus entra no lugar santíssimo, ele iniciou o juízo investigativo, que revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele preparado para transladação ao seu reino eterno. Então, Jesus, no santuário celestial, ele está agora investigando os livros, né? E no santuário celestial, quando ele começa esse juízo investigativo, é para revelar aos seres celestiais não caídos, né? Quem de fato são os salvos, tanto entre os que dormem, né, quanto entre aqueles que já morreram, e também no que diz respeito aos que estão vivos. Né? Então, é para revelar, para mostrar que de fato os salvos são sinceros, fizeram profissão verdadeira a Deus. Né? Dentro dessa doutrina aqui, é justificado inclusive que existem falsos cristãos, pessoas que fizeram profissão de fé mentirosa em Jesus Cristo, e até é possível de pessoas que estão com o nome no livro da vida, mas que não são cristãos verdadeiros. Então o juízo investigativo vai mostrar quem de fato
são aqueles que permanecem em Cristo. Quem de fato são aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que têm a fé em Jesus. Então esse juízo vai mostrar, né, quem são esses cristãos, tanto entre os que já dormiram, também em relação àqueles que estão vivos, né? E se revelará para os seres celestiais quem são estas pessoas, né? Para vindicar, de fato, aí a justiça de Deus. A purificação do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Então, eles até defendem que, de fato, a expiação de Cristo foi executada de uma vez por todas lá na cruz, né? Mas é por meio desse juízo investigativo que se determina quem, de fato, tem direito a esses benefícios, né? E fica claro quem tem direito a esses benefícios. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, envolve um julgamento. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Estes pecados serão colocados sobre Satanás, né? Porque há uma interpretação também, no dia da expiação, você deve se lembrar, no livro de Levítico, se separava 2 bodes para o ritual do dia da purificação, e um bode chamado Azazel era enviado para o deserto. Então, como essa ideia de Cristo ministrando no santuário celestial tem a ver com o dia da expiação, então se interpreta que esse outro bode era uma referência a Satanás, né? Então, esse outro bode representava o que vai acontecer agora no final dos tempos, quando, depois de toda essa investigação, né, os pecados de todas as pessoas, né, o pecado vai ser de fato atribuído, colocado sobre Satanás. Não no sentido que ele vai ser expiador, mas porque ele é o originador do pecado. Enfim, vai se atribuir a Satanás para que Satanás leve esses pecados, né? Isso aqui vai acontecer durante o milênio, né? Então esse bode sendo levado para o deserto é o que vai acontecer com Satanás ficando aqui nessa terra vazia, né? Depois ali das 7 últimas pragas, depois da volta do Senhor Jesus, e ele tem que ficar um milênio aqui sem nenhum ser humano para tentar. E a igreja de Cristo do tempo do fim foi chamada para proclamar essa mensagem. A igreja remanescente, a igreja do nosso tempo, ela foi chamada para pregar exatamente essa mensagem do santuário celestial, essa mensagem do juízo investigativo, né? Porque ela está presente naquelas mensagens angelicais ali de Apocalipse capítulo 14. Então, de maneira sintética, eu tentei resumir aqui nesses 6 pontos, né, as principais argumentações que são utilizadas, né, para se defender a doutrina do juízo investigativo, né, os principais pontos levantados, né, e a maneira de se defender essa doutrina. Pois bem, quais são os equívocos dessa doutrina? Se você conhece um pouquinho da Escritura Sagrada, e nessa exposição que a gente fez aqui já deu para levantar isso, já deve ter percebido várias inconsistências nessa doutrina. Então são vários os equívocos, a nosso ver, né, dessa argumentação, como eles são muitos equívocos e, assim, os equívocos tocam em muitos temas distintos, né? Levaria muito tempo aqui para explicá-los todos de uma vez. Então nós decidimos dividir esses equívocos, né? Os pontos aqui onde essa doutrina ela é equivocada e ela não concorda com aquilo que a Escritura Sagrada diz, e nós vamos tentar, programa por programa aqui, e tentando mostrar à luz da Escritura Sagrada o quanto é frágil essa explicação da doutrina do juízo investigativo do santuário celestial. Tá? Então, eu separei aqui pelo menos 6 equívocos, a nosso ver, dessa doutrina. Primeiro, interpretações equivocadas sobre a profecia de Daniel. É uma das bases dessa doutrina, né? Essa mudança de Jesus do santo lá no céu para o Santíssimo tem a ver com a interpretação, né, de uma profecia do livro do profeta Daniel. Há também interpretações equivocadas sobre os símbolos do Antigo Testamento, né, sobre a própria questão do santuário, a própria questão do dia da expiação. Então, assim, há muitos equívocos na interpretação desses símbolos presentes ali no Antigo
Testamento. Há interpretações equivocadas também sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, essa ideia de Jesus como sumo sacerdote no céu, ministrando em compartimentos diferentes no santuário, lá no céu. Então, há interpretações equivocadas também sobre essas próprias falas da Escritura Sagrada, textos da Escritura Sagrada sobre a obra de Jesus hoje, sobre a obra de Jesus na cruz, né? Sobre o que Jesus realizou na cruz, né? Então, nós vamos também apontar esses equívocos, interpretações equivocadas sobre a própria salvação dos crentes em Jesus também. Esse negócio de uma pessoa que não é um crente genuíno ter um nome no livro da vida. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Interpretações equivocadas sobre a Igreja de Jesus, essa ideia de que há uma igreja remanescente, né, através ali da explicação de Apocalipse 12, 13 e 14, né, tem uma interpretação ali bastante literal, enfim, que faz parecer que perto ali desse período que Jesus saiu supostamente do santo para o santíssimo no céu, surge uma igreja remanescente com a missão de pregar sobre o juízo investigativo, né? De levar essa mensagem angelical relacionada ao juízo investigativo. Então, isso parece ser um tanto quanto perigoso também e equivocado em relação a essa doutrina. E, por fim, interpretações equivocadas sobre a doutrina do próprio juízo mesmo, né? O que a Bíblia Sagrada fala sobre o juízo dos salvos, como acontece o juízo dos salvos, como acontece o juízo dos ímpios, né? Parece que está muito claro na Bíblia Sagrada e aqui a gente tem toda uma engenhosidade, né? Nós temos aqui um malabarismo gigantesco para a construção de uma doutrina que está completamente cheia de equívocos, né? E que confrontam vários princípios da Escritura Sagrada que a gente vai tentar conversar e apresentar aqui na sequência dos nossos programas. Mas vamos lá. Como eu disse, eu vou tentar apresentando aqui um a um desses equívocos, né? Em cada programa a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. E nós vamos começar com o primeiro deles, que são as interpretações equivocadas relacionadas à profecia de Daniel. Então, no restante do tempo que a gente tem nesse programa aqui, eu quero focar nesse primeiro equívoco aqui, dessa doutrina do juízo investigativo. Então, aonde está esse equívoco? Pois bem, Daniel 8, versículo 14, é dito o seguinte: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Né? Então, no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, nós temos essa menção sobre 2.300 tardes e manhãs e o santuário sendo purificado. É uma fala que está no contexto de uma visão que Daniel teve sobre o carneiro e sobre o bode. Né? É uma visão de Daniel ali ligada aos impérios Medo-Persa, ao império grego, né? E na sequência ali nós temos um personagem, né, que afronta o santuário, afronta o príncipe do exército, né, suprime aí o sacrifício diário no templo, e é dito então nessa visão para Daniel que toda essa profanação do templo, essa profanação do santuário por meio desse personagem levaria 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário seria reconsagrado. Então, a partir dessa profecia presente aqui em Daniel capítulo 8, é que nós vamos ver surgir, então, essa ideia da doutrina do juízo investigativo, ligada com o santuário celestial literal no céu. Por volta de 1840, pregadores de várias denominações estavam proclamando a volta de Jesus com base no estudo da profecia de Daniel. Um desses pregadores era Guilherme Miller, né? E os seus seguidores eram chamados de mileristas ou também de adventistas, porque pregavam sobre o advento, pregavam sobre a volta
do Senhor Jesus Cristo. Miller ensinava que, visto que a terra deve ser o santuário, né, o santuário apresentado aqui em Daniel capítulo 8, é uma referência à própria terra, isso vai acontecer por meio do fogo quando Jesus voltar. Começando com 457 a.C., né, então é a data inicial para a contagem das 2.300 tardes e manhãs, segundo Miller. A profecia dos 2.300 dias / anos, né, porque eles utilizam também um princípio, né, de que toda vez que aparece alguma referência a dia em profecia, então esse dia tem que ser convertido para ano, né? Então em profecia dia é ano, né? O princípio dia é ano, então aqui seriam 2.300 anos, né? Então a partir de 457 a.C., né, jogando 2.300 anos para frente, nós teríamos ali 1843 e 1844. Então Jesus viria outra vez nesse tempo, era o que ensinava Miller, né? Por volta desse tempo aqui, Jesus viria outra vez. A sua volta seria um evento literal, visível, precederia o milênio, né? Mas entre 1843 e 1844. Né? Miller não foi tão taxativo no que diz respeito à data exata da volta do Senhor Jesus, mas, né, como também não se cumpriu exatamente as datas ali que eles tinham mais ou menos, né, sendo assim a data que Jesus voltaria ali por volta do mês de março, após alguns estudos, um dos auxiliares, né, do Miller, Samuel Snow, escreveu um livreto onde ele identificava a data de 22 de outubro de 1844 como sendo o dia do cumprimento dessa profecia. Então Jesus voltaria à terra, né, para purificar o santuário, que no caso aqui é a terra, né, no dia 22 de outubro de 1844. Esse era o dia para se cumprir de fato essa profecia apresentada no livro do profeta Daniel. Penso que aparece para você aí um gráfico simples, né, tentando apresentar essa ideia aí dos 2.300 anos, tá? Começando aqui em 457 e indo até 1844, 2.300 anos, tá? Perceba que dentro desse gráfico há também aí a profecia presente no capítulo 9 de Daniel, que é a profecia sobre as 70 semanas, tá? É porque os defensores dessa ideia de que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, indicando a purificação do santuário, que nessa visão original do Miller era uma referência à purificação da terra, e que isso aconteceria por meio da volta do Senhor Jesus, né, quando a terra vai ser destruída pelo fogo. Para chegar a essa conclusão de que foi em 1844, eles fizeram uma junção também com a profecia presente no capítulo 9 de Daniel. Então eles dizem que a chave para entender a profecia de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, é a profecia de Daniel capítulo 9, que fala sobre as 70 semanas. Então as 70 semanas, ou 490 anos, né, levando aqui o princípio dia-ano, que eles aplicam em todo quanto é texto profético, tem que aplicar o princípio dia-ano, então são 490 anos, e esses 490 anos começa com a ordem para reedificar Jerusalém. Então eles chegam aí a 457, colocam os 490 anos dentro dos 2.300 anos, né? E aí fazem a conta para chegar em 1844. Então essa aqui é exatamente a conta que é apresentada. Para essa interpretação, como eu mencionei, utiliza-se a ideia de que em profecia um dia vale um ano, né? O que a nosso ver é uma questão extremamente equivocada, um princípio extremamente equivocado, que não dá para aplicar esse princípio em todos os textos bíblicos que falam, que apresentam marcadores temporais, que dia vale ano, né? Nós não temos nada na Escritura Sagrada, nenhum texto na Escritura Sagrada que diga isso, né? Os textos que são apresentados aqui são questões bem pontuais, né, de quando Deus
Por exemplo, num desses textos aqui, quando Deus castigou o seu povo, eles tiveram que caminhar 40 anos pelo deserto por conta dos 40 dias que eles ficaram em Canaã. Os espias ficaram ali dentro de Canaã, e aí por conta do relatório negativo, por conta da falta de fé, eles foram punidos por ficar 40 anos ali no deserto. Um outro texto aqui de Ezequiel também, ligado ali a uma punição que Deus deu de 40 anos, ligado a 40 dias. Mas, enfim, é muito frágil esse argumento, porque nós temos esses exemplos bíblicos, de locais em que Deus está punindo o seu povo, e fazendo essa conversão de dia para ano, mas aí está claro, é o próprio Deus que está fazendo isso. Todo texto bíblico que envolve uma profecia e apresenta algum marcador de tempo, fala alguma coisa sobre dia, nós temos que transformar isso em ano. Chegam ao absurdo, de um texto lá de Apocalipse que fala de meia hora no céu. Até aquela meia hora no céu lá é transformada em um contador de dia e vira 7 dias, e aí tem um significado do que vai acontecer naqueles 7 dias. Então, assim, a menos que o contexto da passagem, o contexto da Bíblia apresente isso claramente, é muito forçoso esse princípio que é utilizado. A correlação de Daniel 8 com Daniel 9 também é uma correlação extremamente forçada. Nós temos várias visões no livro do profeta Daniel, e cada visão é uma visão, Então, é preciso tomar cuidado também com essa correlação que é feita aqui. É muito claro, lendo os textos, que não tem a ver uma coisa com a outra. O início da contagem também precisa ser o decreto de Artaxerxes em 457 a.C., para poder dar certo também aí com 1844. E a gente sabe, até pela própria Bíblia Sagrada, que quem decretou a volta dos judeus para Jerusalém para reconstruir a cidade não foi Artaxerxes. Esse não é o primeiro decreto. O decreto de Artaxerxes é um deles. Mas o primeiro decreto mesmo, logo ali depois da oração de Daniel, logo depois que Daniel recebeu essa visão, foi o decreto de Ciro. Isso está muito claro em Isaías, capítulo 44, que Deus usaria Ciro para que o povo pudesse voltar para a sua terra e reconstruir a cidade. É brigar com a Bíblia, querer dizer que não foi Ciro, que decretou para reconstruir a cidade. Deus diz que a partir de Ciro, por meio de Ciro, a cidade de Jerusalém seria reconstruída. Isso está na própria Bíblia Sagrada. Então, é muito estranho pegar justamente o decreto de Artaxerxes, porque teve outros decretos ainda entre o decreto de Ciro e o de Artaxerxes, mas pegar o de Artaxerxes, é exatamente para dar certo a conta, por isso que vai-se para esse decreto. Então, é uma interpretação equivocada. Jesus não voltou no ano mencionado, porque é óbvio, essa foram inferências equivocadas a respeito da profecia. Um pequeno grupo, dentre os desapontados, voltou então a estudar as Escrituras com mais intensidade, a fim de buscar a compreensão sobre esse evento profético, porque o Guilherme Miller, e os seus seguidores acreditavam que Jesus voltaria nesse dia, e ele não voltou. Então foi um grande desapontamento Jesus não ter voltado nessa data mencionada por meio dos estudos que foram feitos. Não demorou muito para concluírem que, embora a data de 22 de outubro de 1844 estivesse correta, o que estava errado era o evento. Eles não conseguiram entender corretamente, na ocasião, qual era o evento que a profecia de Daniel estava apontando, mas algo aconteceria em 22 de outubro de 1844. E esses crentes entenderam que o santuário a ser purificado não estava na terra, mas era o santuário no céu, que no céu há um santuário literal. Há um santuário literal no céu onde Jesus está ministrando agora. Então era esse santuário do céu que deveria ser purificado. Então Jesus havia entrado no Santo dos Santos, do santuário celestial, para dar início à sua obra de julgamento. Irã Edson teve uma visão nesse sentido, confirmando essa interpretação. A própria Ellen White mais tarde escreveu que o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Então, a data está correta, o que não está correto é o evento.
Nessa data, Jesus no céu saiu do santo para o santíssimo para iniciar a purificação do santuário celestial. A purificação do santuário celestial, né, dos pecados ali do povo de Deus, que no final desse período de purificação vão ser lançados, né, colocados sobre Satanás, para que ele os leve embora, né? Assim como acontecia no dia da expiação com aquele bode chamado Azazel. Bom, a partir da compreensão dessa verdade, identifica-se o nascimento da IAGE com a sua fé firmemente ancorada no breve retorno de Jesus e em todos os seus princípios registrados na sua palavra, né? Essa é uma doutrina considerada um alicerce de fé, né? E entendida como uma doutrina que foi divinamente concedida. Então, aqui está de fato o surgimento dessa doutrina. Por que essa doutrina surgiu, né? Por que essa doutrina surgiu? Então você tinha uma explicação para a volta de Jesus que não aconteceu, e aí depois uma iluminação, né, que na verdade o que aconteceu foi essa mudança de Jesus num santuário literal no céu, indo para o Santíssimo. Bom, é equivocada essa doutrina como um todo, como nós já apresentamos aqui, mas agora especificamente falando da profecia de Daniel, ela é equivocada porque ela faz uma interpretação, a nosso ver, equivocado da profecia de Daniel. Daniel, capítulo 8, esses versículos aqui do capítulo 8 do profeta Daniel, é muito claro, né, pela leitura do capítulo 8 do profeta de Daniel, que esse carneiro com 2 chifres que é apresentado aqui no capítulo 8 é uma referência ao Império Medo-Persa, uma referência ao Império Medo-Persa. O bode apresentado nesse capítulo é uma referência à Grécia, é uma referência ao Império Grego. Né? Está muito claro lendo aqui o texto do capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Né? Você tem inclusive aqui depois, na sequência, a própria interpretação é dada para Daniel, né? Lá a partir do versículo 20 do capítulo 8, o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, né? Então, nós temos no próprio livro a interpretação desses animais. O chifre entre os olhos do bode, né, é uma referência a Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, que foi o grande responsável pela expansão do Império Grego. Para fim, o Império Grego se torna uma potência mundial a partir de Alexandre o Grande, que em 13 anos, né, praticamente faz com que toda a terra fique de joelhos diante dele, mas ele morre prematuramente. E o texto diz que o texto fala sobre 4 chifres, né? O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força o seu chifre foi quebrado e em seu lugar cresceram 4 chifres. Né? Então, esses 4 chifres que cresceram a partir do bode, né? desse chifre aí entre os olhos do bode, né, do Alexandre, é uma referência aos 4 generais de Alexandre o Grande, quando ele morre prematuramente e o império dele é dividido entre os seus 4 generais, né, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Os 4 generais de Alexandre o Grande assumem aí o seu poder. E aí o texto fala que de um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. Então, de um dos chifres, então os 4 chifres aqui representam os 4 generais do Alexandre o Grande, ligado aqui ao Império Grego. De um desses chifres é que vai sair esse chifre pequeno. Então está muito claro aqui nesse texto que o chifre pequeno tem ligação com um desses 4 chifres aqui, com um desses 4 generais de Alexandre. E diz respeito exatamente a Antíoco IV Epifânio, né, que foi um general seleucida. Na dinastia seleucida nós tivemos esse personagem chamado Antíoco Epifânio, que acabou de fato perseguindo os judeus, indo para o lado
de Jerusalém, perseguindo os judeus, perseguindo o príncipe do exército, né, que é uma referência aqui ao sumo sacerdote, e profanando o templo de Jerusalém, proibindo a adoração, proibindo o sacrifício ali no templo em Jerusalém. E 2.300 tardes e manhãs diz respeito ao tempo dessa profanação, ao tempo que o Antíoco profanaria o templo ali em Jerusalém, né? O Antíoco IV Epifânio, ele matou milhares de judeus que comemoraram uma suposta morte dele quando ele estava indo numa campanha militar rumo ao Egito. Então, na volta, ele mata milhares de judeus, ele sacrifica uma porca sobre o altar no templo em Jerusalém, institui a prostituição sagrada no templo em Jerusalém, uma estátua dele, uma estátua de Zeus. Enfim, ele comete um monte de atrocidades que, inclusive, surge nesse período, né, um movimento de revolta contra os desmandos do Antíoco Epifânio, que é a revolta dos Macabeus, conhecida como revolta dos Macabeus, né, por conta liderada pela família dos Asmoneanos, né, família dos Asmoneanos, né, Matatias, né, que é o pai dessa família, depois é o filho dele, o Judas, que tinha esse apelido de Macabeu, de martelo, né, que é quem de fato vai liderar esse momento em que eles conseguem expulsar os exércitos do Antíoco e reconsagrar o templo ao Senhor, né? Reconsagrar o templo a Deus, o templo que havia sido profanado pelo Antíoco Epifânio. Então, o texto fala de 2.300 tardes e manhãs. Existem duas maneiras de interpretar 2.300 tardes e manhãs aqui nesse texto, ambas elas possíveis, ambas delas prováveis, que não tem nada a ver com essa ideia de dia-ano, né? De você ter que pegar uma profecia que está clara aqui no capítulo 8 de Daniel, que tem a ver com a Grécia, com os generais, com o general da linhagem de um desses 4 generais do Alexandre. É uma profanação ali do templo em Jerusalém. Você não precisa transformar isso em ano e levar para 2.300 anos depois, né? Então, podem ser 2.300 dias literais aqui, né? Seguindo a lógica de Gênesis, de tarde e manhã como um dia, né? Então, nós teríamos em torno aqui de 6 anos, em torno de 6 anos, que é o tempo da profanação. Pode ser entendido desde quando o sumo sacerdote Onias foi assassinado, né, quando começa aqui esse período de profanação em 171, até quando o templo foi reconsagrado em 165. E alguns até, na verdade, entendem que 2.300 tardes e manhãs é uma referência aos sacrifícios e não a dias, né, que é o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, seriam 1.150 dias, seria um período aqui de aproximadamente 3 anos, né? Então, que seria do momento em que o sacrifício foi interrompido até o momento em que o templo foi reconsagrado. Se você der uma olhada no próprio livro de Macabeus, você tem ali esse tempo, que é o tempo que o sacrifício deixou de ser apresentado. Então, as duas possibilidades são possibilidades reais, né? Porque 2.300 tardes e manhãs é uma referência ao tempo da profanação, ao tempo, né, em que a adoração no templo de Deus em Jerusalém foi profanada. Então, é possível interpretar das duas maneiras aqui esse texto, tá? O texto de Daniel capítulo 8, versículo 14, e as duas fugindo dessa ideia de tentar transformar esses dias em anos para levar para 2.300 anos para frente e tentar descobrir o que supostamente, né, poderia acontecer 2.300 anos depois, né? Não faz sentido algum, por isso que o pessoal precisa tentar fazer essa junção com Daniel capítulo 9, para pegar, analisar a profecia das 70 semanas e vincular com essa, para você ter um contador inicial de onde começa os 2.300 anos. Enfim, como eu disse, a princípio é um malabarismo gigante para tentar fazer isso, né? No livro do profeta Daniel, nós temos aí várias visões, né? Várias visões foram dadas por Deus a esse profeta, né? E a maioria delas está muito clara, o significado e a ligação que a gente tem entre essas visões. Então, no capítulo 2, ele tem a visão daquela estátua, né? E as partes da estátua significando aí os vários impérios. O capítulo 7, a mesma coisa. O capítulo 8, a mesma coisa. E todos eles seguem uma sequência lógica, né? Todos eles seguem uma sequência lógica. Estão falando ali de impérios, seus generais, muito conectados ali uma coisa com a outra, né?
No capítulo 7, inclusive, nós temos um outro chifre pequeno que é apresentado no capítulo 7. Mas esse chifre pequeno do capítulo 7 está muito claro. Está muito claro que é uma vinculação, está vinculado com o anticristo escatológico do final dos tempos, né? Ali nós temos os 4 impérios, ali nós temos o Império Romano, né? Ali nós temos uma fala de 10 reis, e no final, né, nós temos esse chifre pequeno, ali nós temos uma menção do Filho do Homem, e aqui é muito claro pelos evangelhos que é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo vindo e estabelecendo o seu reino de maneira plena, um domínio eterno, é vinculado à própria visão da estátua. Então nós temos esses elementos no capítulo 7 para falar desse chifre pequeno como sendo o anticristo. No capítulo 8 está restrito ali ao Império Grego, né? Esse chifre pequeno aqui não é o chifre pequeno do capítulo 7. Alguns até dizem que ele pode até ser considerado um protótipo, né? Ele é um protótipo local do anticristo escatológico, né? Da ponta pequena do capítulo 7, desse anticristo final, né? Que vai dominar o mundo todo, né? E vai fazer perseguição contra o povo de Deus de todas as épocas e de todos os lugares, tá? Mas no capítulo 8 está muito claro ali a vinculação desse chifre pequeno, tá? O capítulo 9 de Daniel, que apresenta ali a profecia das 70 semanas, essa profecia, ela apresenta um período simbólico, essas 70 semanas é um período simbólico, né, que fala sobre a obra completa de Cristo, passando por sua primeira vinda até a consumação. Elas estão divididas em 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente encontra essas 70 semanas divididas em 3 períodos. Tá? E quando a gente lê o capítulo 9 de Daniel, e o que deve acontecer no final das 70 semanas, né, o que deve acontecer no final desse período, é óbvio que para acontecer tudo aquilo que está escrito no final ali desse período, com base em Daniel capítulo 9, a obra de Cristo precisa estar definitivamente realizada. Isso só vai acontecer no final dos tempos. Por isso que a gente entende as 70 semanas como um resumo aí de todo esse período aí da obra do Senhor Jesus Cristo, tá? Então a gente não interpreta de maneira literal, né, querendo transformar também aqui em 490 anos e querendo fazer cumprir esses 490 anos de maneira literal. Então as primeiras 7 semanas, elas apontam aí esse momento em que os judeus foram liberados para voltar à sua terra, até o momento em que Jerusalém foi restaurada. Então a gente sabe que em 538 é que houve o decreto, né, de Ciro para que os judeus pudessem voltar a Jerusalém para começar a construir novamente a cidade, né? E realmente a cidade começou a ser reconstruída, né? Tanto é que houve um momento ali que teve até uma questão, né, que o pessoal não estava valorizando tanto a construção do templo e cada um pensando na construção da sua própria casa. Esse período de 62 semanas é da reconstrução até a chegada do ungido, né? O ungido aqui é uma referência ao próprio Senhor Jesus, até a primeira vinda de Cristo. Então, desse momento em que reconstrói a cidade de Jerusalém até a chegada do Senhor Jesus Cristo, então nós temos aqui esse período, né, de 62 semanas que aponta, né, para para a chegada do ungido, para a chegada do Senhor Jesus, da construção da cidade até a chegada de Jesus, 62 semanas. Então, depois desse segundo período, o ungido será cortado e já não estará. Uma referência à morte de Jesus, que deve acontecer dentro da última semana. Então, nós temos aqui 7, 62, né, são 69 semanas, e fica uma última semana. Essa última semana, ela é diferente de todas as outras. Ela é diferente de todas as outras, o entendimento dessa última semana, né? Ela é até destacada ali no capítulo 9 de Daniel, né? Porque ela é dividida em 2 metades, né? Você não tem isso nas outras semanas, mas aqui você tem. Essa última semana, há coisas que acontecem até a metade dela e coisas que acontecem da metade dela para frente, né? Então isso já mostra ali por si só, no próprio capítulo 9, que é uma semana diferente. Então, da chegada do Messias até o início da grande tribulação, nós temos a primeira metade da semana. E do surgimento do anticristo até a segunda vinda de Cristo, nós temos aí a segunda metade da semana, né? O texto diz que
Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está declarado. Então Jesus estabelece a nova aliança por meio do seu sangue na cruz do Calvário, né? E essa aliança foi estabelecida com o seu povo. E essa primeira metade da semana diz respeito ao período da igreja, o período em que a igreja está proclamando o evangelho por todos os lugares, dando a possibilidade para que as pessoas se rendam a Cristo, façam concerto com Jesus, né? Enfim, que elas sejam salvas por meio do evangelho. O evangelho do reino será pregado a todas as nações. Na metade dessa semana, cessa o sacrifício. Na metade dessa semana é quando o sacrilégio terrível vai aparecer, quando o anticristo vai surgir. Então inicia-se a segunda metade da semana, que será um período de perseguição. Então nós temos uma primeira metade da semana longa e uma segunda metade da semana pequena. Esse período final foi abreviado por amor aos eleitos. Então nós temos aqui uma semana diferente, né, que é a semana que cobre o que a Bíblia chama de últimos dias. De últimos dias. O Novo Testamento chama esse período, a partir da vinda de Jesus, de últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias em Daniel eles são retratados também por essa semana, uma semana. Uma semana são os últimos dias, né? Nós estamos na primeira metade da semana agora, enquanto a igreja tem que pregar o evangelho. E vai começar uma segunda metade da semana, quando o anticristo aparecer. Jesus falou sobre ele nos evangelhos. Nós temos essas figuras também muito claras no livro do Apocalipse, e essa ideia também das metades da semana presentes lá no livro do Apocalipse. Enfim, gente, a profecia das 70 semanas, apresentada no livro do profeta Daniel, ela só pode se referir à obra completa do Senhor Jesus, se a gente olhar para a Bíblia como um todo. O que a Bíblia como um todo fala sobre esse período, tudo que tem que acontecer no final das 70 semanas, como eu disse, né, o que Daniel apresenta aqui no capítulo 9 do seu livro, né, são 70 semanas para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, né, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, dar fim aos pecados, cumprir justiça eterna, tudo isso vai acontecer quando as 70 semanas estiverem completas. Isso vai acontecer quando Jesus voltar a segunda vez para estabelecer o seu reino. Então, por isso que as 70 semanas mostram essa obra completa de Jesus, e essa última semana é uma semana escatológica, tá? Como eu já disse, para a visão do juízo investigativo e da volta de Jesus para 1844, eles interpretam essas 70 semanas de maneira literal, como se referissem a 490 anos, né? Pegam essa ideia de que em profecia todo dia vale ano, então são 490 anos. Começa a partir de 457 com o decreto de Artaxerxes, como eu disse, não foi o primeiro decreto da volta dos judeus para a sua terra, não foi o primeiro decreto para que eles reconstruíssem a cidade, o primeiro foi em Ciro. Então, assim, há muitas falhas nessa interpretação literal aqui de 490 anos, né? Mas muitos interpretam exatamente dessa maneira aqui. 457 saiu, 408 terminou de reconstruir Jerusalém, e aí o ministério público de Jesus começa no ano 27, né? Em 27 começa o ministério público de Jesus, é quando ele aparece. Aí na metade da semana cessa o sacrifício, é uma referência à morte de Jesus, e aí há uma referência aqui para concluir as 70 semanas com a morte de Estevão, né? Que aí é quando o evangelho vai ser pregado para os gentios, né? Então, de alguma maneira, Deus termina aqui o seu tratamento com o povo judeu, e a partir de então o evangelho vai para todas as nações. Então, por que é equivocado essa interpretação? Por quê? O início dela, como eu disse, está em 457. Não dá para justificar biblicamente isso. Por que o início em 457? A contagem da última semana se inicia com o batismo e não com a chegada do ungido. O texto fala da chegada do ungido. Então, não faz muito sentido. Por que pensar no batismo? É só para dar certa conta. A bem da verdade é essa mesmo, é só para dar certa conta, tá? Porque fala da chegada do ungido, é da encarnação de Jesus, é quando Jesus veio ao mundo. Então, não dá certo em 27 depois de Cristo essa ideia. Com base em que se pode provar que Jerusalém terminou de ser reconstruída em 408, né? Para dar certo, em 408 Jerusalém terminou de ser construída.
Quais são as fontes históricas para isso? No final das 70 semanas não se cumpre o que está escrito em Daniel 9, 24. Nós ainda estamos vivendo num tempo em que o pecado existe, o pecado ainda não foi extinto, o pecado ainda não desapareceu, né? Nós ainda convivemos com a presença do pecado. Há uma menção completamente fora de conexão com Estevão, com a morte de Estevão no ano 34. É difícil explicar para quem interpreta dessa maneira o final das 70 semanas aqui, né? É um jogo aqui para colocar Estevão nessa história aqui, né? Mas nós não podemos esquecer que o texto fala do sacrilégio terrível, o texto fala da abominação desoladora, que na fala de Jesus é uma referência ao anticristo. Ele fala do anticristo, quando ele vai falar da grande tribulação do final dos tempos, ele fala do abominável e da desolação que falou o profeta Daniel. Então Jesus é muito claro que a abominação assoladora é uma referência ao anticristo do final dos tempos, que só vai aparecer na segunda metade da semana. E o Apocalipse cita essas semanas lá, fazendo uma referência clara ao livro do profeta Daniel, mostrando que, na verdade, essa última semana é uma semana escatológica. Pois bem, irmãos, está claro que desde o seu nascedouro, esta doutrina é uma doutrina equivocada. E começa o equívoco já nessa interpretação equivocada da profecia de Daniel. Primeiro marcando a data da volta de Jesus, né? Fazendo uma junção de 2.300 tardes e manhãs com 70 semanas. E aí, fez essa junção, tem que explicar. Alguma coisa vai acontecer 2.300 anos depois. E aí marca a volta de Jesus. Jesus não volta. Aí eles conseguem encontrar essa ideia. Não, ele não voltou, mas agora começou o juízo investigativo. Então, desde o nascedouro, essa doutrina é uma doutrina equivocada. Não dá para defendê-la à luz da Bíblia Sagrada. Contudo, o equívoco sobre a interpretação de Daniel não é o único equívoco. E na próxima semana nós vamos continuar falando de outros equívocos também presentes nesta interpretação do juízo investigativo. E até lá, que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus continue cuidando de nós, irmãos e irmãs. Não dá para olhar para todas as profecias que nós mencionamos aqui hoje, as do livro do profeta Daniel, que falavam de coisas futuras, que muitas delas já aconteceram, muitas ainda vão acontecer, sem terminarmos também esse programa aqui, convidando você a orarmos a Deus e louvarmos a Deus por sua soberania. Deus é quem controla a história, Deus é quem está no governo de todas as coisas, Estamos vivendo a primeira metade da última semana escatológica, e um dia Jesus Cristo voltará para cumprir absolutamente tudo aquilo que ele prometeu. Hoje, ele está à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, intercedendo por nós, né, depois de ter cumprido a sua missão aqui nessa terra. E eu queria convidar você nesse momento a louvarmos a Deus e a glorificarmos a Deus, né, por sua soberania, por seu plano de redenção. Faça isso comigo, feche seus olhos onde você está, vamos orar agradecidos. Senhor, muito obrigado por esse tempo de programa, muito obrigado por esse tempo em que nós estudamos aqui a Tua Palavra, meu Deus. Iniciamos hoje o estudo sobre uma doutrina que nós julgamos equivocada, que não tem amparo da Escritura Sagrada, que parte de interpretações equivocadas do livro do profeta Daniel, várias suposições equivocadas para chegar numa data. Ajuda-nos, Deus, sempre a olharmos para a Tua Palavra e olharmos para a Tua Palavra de maneira correta, de maneira honesta. Ao fazermos isso, Deus, nós sempre louvaremos o Teu nome por Tua soberania, por saber que o Senhor é um Deus que controla a história. Nós temos várias profecias cumpridas ali no livro do profeta Daniel, muita coisa que vai acontecer ainda, meu Deus. Nesse tempo final, suplicamos Tua bênção sobre nós. Te agradecemos pelo plano de redenção que foi consumado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, né? Jesus Cristo morreu por nós e nem outro sacrifício precisa ser feito, nenhum tipo de juízo investigativo precisa ser feito, meu Pai. Nós louvamos o Teu nome por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Te louvamos por Tua redenção, te louvamos por Tua soberania. Pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um de nós para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.
Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. A próxima segunda, permitindo Deus, estaremos aqui novamente e vamos continuar falando sobre esses assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre alguns equívocos relacionados à maneira como os símbolos do Antigo Testamento estão sendo usados nessa doutrina. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Continue firme na programação da TV Viva Promessa. Daqui a pouco tem programa Mais Valor, né? Fique aí ligadinho, não perca o programa Mais Valor e que o Senhor Jesus continue abençoando a você e a sua família. Até lá.